dia, pessoal, tudo bem? Então, a partir de hoje, nós vamos iniciar um conteúdo novo, certo? Vocês receberam uma lista de exercícios para revisar conteúdos anteriores e, a partir de agora, os vídeos que vocês vão receber são referentes a conteúdo novo. Nós vamos iniciar hoje, lá na página 40 da nossa apostila, falando sobre gráficos de uma função. Ele é um capítulo bastante longo, tá? Então, nós vamos dividir esse capítulo em vários vídeos. Nesse primeiro vídeo nosso, que falaremos sobre o início de gráficos de uma função, nós não vamos nos ater a construir os gráficos, isso nós vamos ver mais à frente. Hoje, o que vocês realmente precisam aprender nesse vídeo é sobre o plano cartesiano, o produto cartesiano e como determinar o domínio e a imagem das funções representadas num gráfico. Então, é isso que nós precisamos ver, é isso que vocês precisam aprender nessa primeira aula nossa, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero retomar com vocês a questão do plano cartesiano. O plano cartesiano vocês já viram em outras séries, né? Então, nós vamos só retomar aqui. O plano cartesiano ele é formado por dois eixos, o x, que fica na horizontal, o y na vertical. E esses dois eixos, quando traçados, eles dividem o plano em 4 pedaços. Esse primeiro pedaço aqui, ó, nós chamamos de primeiro quadrante. Então, primeiro quadrante. Aqui é o nosso segundo pedaço, nós chamamos de segundo quadrante. Aqui embaixo nós chamamos de terceiro quadrante. E aqui nós chamamos de quarto quadrante, tá certo? O eixo X ele é chamado de eixo das abscissas, o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas, e quando nós queremos marcar um ponto no plano, nós chamamos esse ponto de coordenadas de um ponto ou par ordenado. Sempre ele é representado por uma letra maiúscula e sempre o primeiro número é o X e o segundo número representa o Y no plano cartesiano. Eu trouxe aqui para vocês alguns pontos para que a gente possa marcar. Então, veja lá, o ponto A ele é formado por 3 e 4. Nós vimos que o primeiro número representa o X e o segundo número representa o Y, no eixo Y. Então, vamos lá. Então, 3 e 4. Então, tá aqui o 3 no X e eu vou ter que juntar com o 4 no Y. Então, você vai lá, você vai subindo com uma reta paralela ao eixo Y e depois outra paralela a X. O encontro aqui, você vai ter o ponto A, tá certo? Ponto B, 1 no X e menos 5 no Y. Então, é para baixo que vai andar, ó. Então, 1 com menos 5. Então, aqui embaixo eu vou ter o ponto B. Ponto C é menos 6 no X, tá aqui desse lado, ó, menos 6 no X. Você vai unir com 1 no Y. Então, você sobe até a altura do 1 e junta aqui com 1. Então, aqui eu vou ter o ponto C. Ponto D, menos 2 no X. Tá aqui, ó, menos 2 no X. E vou juntar com menos 7 no Y. Então, ele vai para baixo. Ele vai lá no menos 7. Então, tá aqui, ó. Achei aqui o ponto D. Tá aí o ponto D. E o ponto E, ele fica no 0 no X. O 0 no X é o cruzamento dos dois eixos, tá certo? E sobe até o 8 no Y. Então, você vai subir até o 8 aqui, ó. Então, aqui, em cima do 8, eu vou ter o ponto E. Tá? Então, é um ponto que fica sobre o eixo Y. O ponto F, ele fica no 6 no X e 0 no Y. Então, a altura é 0. Então, você vai até o 6 e você marca ali. Então, eu tenho aqui o ponto F. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o produto cartesiano. Então, é o seguinte,
O produto cartesiano nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos, tá? Essa relação ela é montada através de pares ordenados. Então, nós vamos escrever todas as possibilidades de pares ordenados formados por esses dois conjuntos. Como que nós representamos e como que nós fazemos isso? O produto cartesiano ele é indicado por A vezes B. Nós lemos A cartesiano B. E uma coisa muito importante é você saber que o primeiro conjunto sempre representa os elementos de X e o segundo conjunto sempre os elementos de Y, tá? Eu coloquei aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro essa questão do produto cartesiano. Então, veja, na letra A, no primeiro item aqui, ele pede para calcular o produto cartesiano de A e B. Então, A cartesiano B. Então, A representa o primeiro conjunto, B o segundo conjunto. A é X, B é Y. Como que nós fazemos isso? Funciona da seguinte maneira. Eu tenho que colocar aqui todos os pares ordenados, todos os possíveis pares ordenados que eu consigo montar com esses números. Então, como o conjunto A representa o X, então eu vou fazer 1 com o 5, é o primeiro par, e depois um 1 com o 7. Pego aqui todas as possibilidades com o número 1. Então, eu tenho 1 com 5 e tenho aqui 1 com 7. Depois, você vai fazer com os próximo termo, você vai fazer com o próximo termo aqui do conjunto A. Então, você vai fazer lá 2 com 5 e depois 2 com 7. Então, vamos colocar aqui 2 e 5, 2 e 7, próximos pares. Mesma coisa com o terceiro elemento, que é o 3. Então, vai ficar 3 e 5 e 3 e 7. Então, eu tenho aqui o produto cartesiano de A e B, tá certo? Vamos agora fazer o próximo, o produto cartesiano agora de B com A. Aqui você pode perceber que mudou a ordem dos conjuntos. Então, agora, o conjunto B, ele virou os elementos do conjunto X. Então, os 5 e 7 agora vêm primeiro e depois vêm os elementos do conjunto A, que é 1, 2 e 3. Então, agora nós invertemos a posição dos conjuntos, muda-se a ordem dos pontos. Então, você vai combinar o 5 com o 1, depois o 5 com o 2, o 5 com o 3. Então, vamos escrever isso. Então, vai ficar o primeiro par 5 e 1, segundo par 5 e 2, próximo par 5 e 3. A mesma coisa você vai fazer com o 7. 7 e 1, 7 e 2 e o 7 com o 3. Pronto, nós montamos aqui o produto cartesiano entre esses dois conjuntos. O primeiro A com o B e depois o segundo o B com o A, cuidando que sempre o primeiro conjunto representa os elementos em X. Uma coisa importante para a gente ressaltar é o seguinte, que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Por quê? Porque nós mudamos a posição do X e do Y. Se formos marcar esses pontos no plano cartesiano, eles ficam em posições diferentes, ficam em posições opostas, tá certo? Então, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Segunda coisa importante ressaltar é o seguinte, a quantidade de pares ordenados é simplesmente o produto, tá? Vamos só marcar aqui, ó, essa palavra é importante, é o produto do número dos elementos do conjunto A com o número de elementos do conjunto B. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que às vezes não é pedido para você montar o conjunto do produto cartesiano, ele quer saber simplesmente quantos pares, né, ordenados esse produto cartesiano gerou. Então, por exemplo, no nosso exercício, ele gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Eu não precisaria escrever todos eles para descobrir a quantidade. Eu poderia fazer o que
essa informação está me passando aqui, que eu simplesmente poderia fazer o produto, que é uma conta de vezes, multiplicação, do número de elementos do conjunto A pelo número de elementos do conjunto B. Olha só, quantos elementos tem o conjunto A? Tem 3 elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? 2. Então, aqui eu poderia fazer simplesmente 3 vezes 2, eu teria 6 pares ordenados. Então, quando é pedido para calcular a quantidade de pares, você só multiplica a quantidade de elementos de cada conjunto. Agora, se ele pede para você determinar o produto cartesiano, você tem que escrever todas as possibilidades. Ok, pessoal? Até aqui tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o domínio e a imagem no gráfico de uma função. Então, veja só, pessoal. Tem um detalhe com relação a determinar, saber se um gráfico representa ou não uma função. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá certo? Agora eu vou me ater com vocês na seguinte questão. O que é domínio? O que é imagem? E quando é dado um gráfico, você consegue dizer para mim qual é o domínio e a imagem desse gráfico sem conhecer a função, sem conhecer os conjuntos? Então, é isso que nós vamos ver agora, tá certo? Então, olha só, primeira coisa que você tem que saber, que os números representados no eixo x, eles indicam o domínio da função. O domínio da função, ele é representado pela letra D, tá certo? E os números representados no eixo y, eles indicam a imagem de uma função. Então, veja só, eu trouxe aqui para vocês um gráfico, né, de uma função, como é uma reta, é uma função do primeiro grau. Nós vamos construir gráficos mais à frente, tá? Nesse primeiro momento, o que nós queremos que vocês saibam, olhar para um gráfico e tirar desse gráfico qual é o domínio e qual é a imagem. Qual é o conjunto domínio e qual é o conjunto imagem. Então, veja, como eu falei aqui em cima, os números representados no eixo x, eles indicam o domínio. Então, veja, se você olhar nesse gráfico, ele começou a ser desenhado aqui, daí ele foi sendo desenhado e ele terminou de ser desenhado aqui, certo? Então, veja, se você perceber no eixo x aonde ele começou a ser desenhado, ele começou a ser desenhado no ponto -1. Aí ele foi sendo desenhado e ele parou de ser desenhado no ponto 2 no x. Então, a largura desse meu desenho, desse gráfico, ele seria de -1 até 2. Então, todos os números que estão no eixo x representam o meu domínio. Então, eu posso representar o seguinte, como aqui é bolinha fechada no meu gráfico e aqui em cima também bolinha fechada, eu posso dizer o seguinte, que o domínio da função desse gráfico, ele vai de -1 até 2. Então, quer dizer que o meu gráfico foi desenhado do -1 até o 2, no eixo x, porque domínio representa os números do eixo x, tá certo? Vamos ver agora a imagem dessa função. Então, vamos lá. Então, veja, a imagem são os elementos, são os números que estão no eixo y. O meu gráfico foi começado a ser desenhado aqui nesse ponto, ó, certo? Então, esse ponto no eixo y é representado pelo -4. Aí, esse gráfico foi desenhado, tá? E ele parou de ser desenhado lá em cima, ó, tá? Esse número no eixo y é representado pelo 5. Então, quer dizer que a minha imagem dessa função começou lá no número -4 e foi até o número 5. Como está a bolinha fechada nas duas pontas, então, o símbolo de fechado, tá certo? É só isso, pessoal. Até aqui, tudo bem? Eu trouxe para vocês mais uns 2 exemplos
para praticar a questão do domínio e da imagem. Vamos ver? Então, veja só. Nesse meu próximo exemplo aqui, eu trouxe um gráfico para vocês, tá? E eu peço para você determinar o domínio e o conjunto imagem dessas funções que eu vou colocar aqui para vocês. Então, nosso primeiro gráfico aqui, ele começou a desenhar, vamos olhar primeiro o domínio da função. Então, o domínio é o eixo X, então você vai ter que olhar no eixo X. Aonde o gráfico começou a ser desenhado no eixo X e aonde que ele parou de ser desenhado no eixo X. Então, ele começou a ser desenhado no -2 e ele parou de ser desenhado lá no 4. Então, quer dizer que todos esses números entre -2 e 4 fazem parte do domínio dessa função. Todos eles têm relação com o y. Tá certo? Então, vamos marcar aqui. Então, é do -2 até o número 4. Esse é o domínio da função. Vamos ver agora a imagem da função. A imagem da função, pessoal, é o eixo y. Então, você vai ter que olhar aqui em que altura que esse gráfico começou a ser desenhado. Então, ele começou a ser desenhado aqui, ó. Então, ele começou a ser desenhado no ponto -2 no y. Daí, ele foi subindo, subindo e ele chegou até a altura máxima. O ponto máximo que ele foi desenhado é o ponto 3. Então, quer dizer que a imagem vai do -2 até o 3. É como se eu visse aqui a altura máxima desse meu gráfico, tá certo? Então, ele começou a ser desenhado no -2 e ele obteve o ponto máximo dele em 3. Então, a imagem -2 até o 3. Então, todos esses números do -2 até 3 fazem parte dessa função. Tá certo até aqui? Vamos dar uma olhadinha nesse segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, eu tenho também um gráfico, quero que você determine o domínio dessa função e eu quero que você determine a imagem dessa função. Tá certo? Então, olha só, o domínio, então você vai olhar sempre no eixo X. Domínio, você sempre olha no eixo X. Você tá vendo que na ponta do gráfico aqui, ó, não tem bolinha aberta, não tem bolinha fechada. Isso quer dizer que o gráfico ele é infinito para os dois lados. Então, veja, foi desenhado tanto para cá no X, como para cá, tanto para a direita como para a esquerda. E ele não para, ele é um desenho, é um gráfico, ele é infinito, ele não mostra aqui que parou aqui. Quando não tem a bolinha fechada, indica que ele continua. Então, o domínio da função, ele pega todos os elementos de x. Então, eu posso dizer aqui que o domínio é o conjunto dos números reais, são todos os números. Já a imagem representa a altura desse gráfico, aonde que ele começou a ser desenhado e aonde que ele parou. Aqui ele começou a ser desenhado no 0. Só que se você observar, ele foi desenhado e como não tem a bolinha fechada para dizer que parou, ele está dizendo que ele é infinito para cima. Então, nós podemos dizer que ele começa no 0, tá? E ele vai até o mais infinito, tá? Infinito é sempre um conjunto aberto. Então, esse é o domínio e esse é a imagem dessa função. Tá ok, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês algumas atividades. São exercícios da apostila, o número 1, 2, 3 e 4 da página 44. E lá, continuando na página 45, continua o exercício 4, a letra C e D. Esses exercícios são importantes você resolver. Qualquer dúvida, você pode me procurar lá no Google Classroom ou você pode me procurar no WhatsApp. Eu tiro para tirar as suas dúvidas, tá certo, pessoal? Um bom estudo para vocês. Até o próximo vídeo.